Hello da pessoal, Bruna está aqui na área e o vídeo de hoje é muito especial. Bom, como você pode ver pela minha roupa, é claro que o tema vai ser Homem-Aranha. Mas não, ainda não é a minha crítica sobre Aranha-Verso, apesar que eu quero muito falar desse filme. Mas é mais ou menos sobre isso. Esse vídeo aqui é um desafio pessoal pra mim, pra esse herói que eu amo desde pequeno e é meu herói favorito, aliás. E esse desafio vai ser listar todas as versões do herói que tem pelo multiverso. O que é bastante, e não vai dar num vídeo só, aliás, né? Mas esse vídeo aqui vai ser sobre o primeiro e mais importante dos Homens-Aranhas, o Peter Parker, é claro. Depois vou fazer vídeo separado para o Miles, Gwen e Miguel, para os aliados do Homem-Aranha que ganharam esse poder em alguma história, e para os mais diversos que tem pelo Aranha-Verso. Então, eu já conto com o apoio de vocês, que você é fã do Homem-Aranha como eu, me apoie nesse projeto maluco que eu decidi fazer. E por favor, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e se inscrever no canal caso esteja gostando do meu trabalho, tenha gostado dessa ideia maluca de eu listar esses heróis. Eu agradeço demais, você é um super-herói por isso. E vamos lá listar os Peter Parker pelo Aranha-Verso. Começando, claro, pelo original da Terra 1610. É dele que vem vários elementos de história que são usados em outros aranhas através das décadas. Peter Parker era um adolescente que morava com seus tios Ben e May. Ele era um gênio da ciência e sofria bullying na escola. Aos 15 anos, numa feira de ciência, ele foi picado por uma aranha radioativa. E em vez de contrair uma doença, ele ganhou poderes como de uma aranha. Peter, vendo as vantagens, fez uma roupa colorida com máscara e tentou ser um astro como Homem-Aranha. Mas em sua arrogância, ele deixou um ladrão escapar, que mais tarde invadiu sua casa e mataria seu tio Ben. Peter, como Homem-Aranha, capturou o criminoso e veria seu erro. Com isso, lembrando os ensinamentos do seu tio, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele passaria a agir como um super-herói por Nova York, enfrentando tanto vilões quanto as mais famas espalhadas pelo jornal Clarim Diário, sendo um dos que mais sofreu na sua vida herói, mas sempre se reerguendo e mostrando que ele é o espetacular Homem-Aranha. Algo que torna esse Peter tão importante, fora suas inúmeras aventuras, força de vontade e ser um dos heróis mais reconhecidos, estando em várias equipes como Vingadores, Quarteto Fantástico e até X-Men. O Peter Parker 616 foi o primeiro aranha do Aranha-Verso a vencer 2 vezes Morlun, um vampiro interdimensional da família dos herdeiros, um clã que caça outros homens e mulheres aranhas através do multiverso para sugar suas forças vitais. E era quase impossível vencer qualquer um deles. Assim, o Peter 616 ganhou um status de escolhido entre outros aranhas, e tem uma relação com outras figuras importantes que eu falarei depois. Aliás, o Peter Parker dos filmes Aranha-Verso é uma representação desse Peter Parker, até por isso sua Terra é representada como Terra 616B. Entre suas inúmeras aventuras, Peter foi para a Guerra Secretas, junto a outros heróis, num planeta chamado Mundo de Batalha, onde enfrentou inúmeros vilões como o Doutor Destino, o Tron e a The Galactus. Entre os inúmeros combates, sua roupa foi identificada, e os heróis até falaram sobre uma máquina que poderia restaurá-las, mas o Peter acaba confundindo as máquinas e acaba pegando uma cosma preta que se funde ao seu traje. Sem ele saber, era um simbionte que futuramente se tornaria o Venom. Peter, mesmo após a Guerra Secretas, passou um bom tempo usando o traje, até perceber que era algo vivo. O simbionte se alimentava da adrenalina feita por Peter, mas deixava Peter estressado e esgotado. Peter se livrou do traje e ele se sentiu com raiva e abandonado por seu antigo hospedeiro, se juntando a Ed Brock e se tornando o Venom, passando a ser um dos inimigos mortais do Homem-Aranha. Mas com o passar dos anos, os três fizeram as pazes e até são aliados hoje em dia. Peter até se juntou ao simbionte mais uma vez para enfrentar o mortal Duende Vermelho, uma mistura do Duende Verde com Carnificina. Mas e se o Peter não tivesse se separado do uniforme da primeira vez? O que teria acontecido? Bom, o multiverso responde essa pergunta. Na Terra 1089, Peter demorou um pouquinho mais para ir ver Reed Richards, o Senhor Fantástico, assim demorando um pouquinho mais para descobrir a verdade sobre o traje, ficando impossível tirá-lo depois. Ele até chegou a tentar magia com o Doutor Estranho, mas o simbionte se revolta, tomando o controle de Peter e atacando vários heróis, só deixando Peter quando ele encontrou o Hulk e pulou para ele, deixando para trás um envelhecido Peter Parker. Esse Peter velho só conseguiu ver sua tia May mais uma vez, e depois morreu tentando achar uma forma de destruir o simbionte que estava causando ainda mais caos com o Hulk. Peter foi homenageado pelos Vingadores e pelo Quarteto Fantástico em seu funeral. As equipes conseguem parar o Hulk Venom, que depois pulou pro Thor e enfim foi derrotado pelo Raio Negro dos Inumanos, e destruído de vez pela Gata Negra como vingança pelo seu amado Peter Parker. Já na Terra 21.619, a HQ Sombra da Aranha mostra que Peter, mesmo descobrindo que o traje era vivo, ainda ficou com ele por mais um tempo, se tornando mais agressivo ao ponto de quase matar o vilão Duende Macabro, que como vingança descobriu sua identidade secreta e atacou ele quando estava com a tia May, matando ela. Assim Peter se entrega ao simbionte e mata o vilão, e depois mataria outros que viriam atrás dele, como o Escorpião e o Shocker.
e até o Rei do Crime, que acabou revelando sua identidade para o público. Peter só ia se livrar do simbionte numa luta contra o Sexteto Sinistro, que incluía JJ Jameson e Ed Brock. Quando o simbionte deixa Peter, Jameson resgata o garoto. Porém, o alienígena se sentiria abandonado e iria atrás do Quarteto Fantástico, tomando o controle de Reed Richards. Peter, junto do Tocha Humana, consegue impedir que ele trouxesse mais simbiontes para a Terra, mas o Senhor Fantástico acaba morrendo. Mas a equipe acaba perdoando Peter e ele se junta ao quarteto, agora numa identidade pública. Mas talvez a versão mais macabra do Peter como simbionte seja da Terra 70.134. Aqui Peter foi morto por Morlun, mas ao invés da entidade o outro reviver ele, como é no universo 616, o simbionte vai até o seu corpo e o possui, criando um ser pior que o Venom, chamado Poison, que vai até a Mary Jane tentando a transformar também. Porém, ele é impedido pelos Vingadores, conseguindo escapar. E o mais aterrorizante é que no final ele vai até o túmulo de Gwen Stacy e a revive como um simbionte. Há também outro aranha que foi possuído por um simbionte, mas esse aqui sendo Carnificina, da Terra 15. Aonde Peter é um serial killer que adora torturar suas vítimas, e até fez parte dos Exilados, um grupo de heróis multiversais da Marvel, mais de uma equipe que era muito mais uma força de assalto. Saindo do assunto do simbionte, Peter Parker é um herói bastante popular e já fez parte de muitas equipes. Nos anos mais recentes ele é muito vinculado aos Vingadores, porém ele sempre foi mais próximo do Quarteto Fantástico. Foi essa a primeira equipe que o Homem-Aranha conheceu, e eles o ajudaram em vários casos, como o do simbionte. Aliás, onde depois disso, para ele voltar para casa com sua identidade secreta, Johnny Storm, o Tocha Humana, deu a ele uma velha roupa da equipe e um saco de pão, criando assim o infame Homem-Vergonha, uma das identidades mais icônicas do Peter por algum motivo. Na Terra 772, Peter se junta ao quarteto em seu primeiro encontro, formando o Quinteto Fantástico. Mas sua presença na equipe acaba deixando a Garota Invisível desencorajada, e ela acaba deixando a equipe se juntando ao Namor. No universo principal, a primeira vez que o Homem-Aranha se uniu de verdade ao quarteto foi na verdade numa nova formação, juntando o Hulk, Motoqueiro Fantasma e Wolverine. Mesmo que rápida, essa formação se tornou icônica, e voltou outras vezes, como nas terras 11.099, 602.412, aonde eles estão mais velhos, e na 90.266, que troca o motoqueiro pelo Homem de Ferro. Outra vez que o Peter meio entrou para a equipe foi quando o Tocha Humana, que é seu melhor amigo no mundo super-herói, tinha sido dado como morto, e em seu testamento ele deu seu lugar na equipe para Peter. Assim ele se juntou à nova iniciativa do quarteto, a Fundação Futura, ganhando seu icônico traje branco. E muito tempo depois, Franklin e Valeria Richards, filhos do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, chamariam o Homem-Aranha e o Wolverine mais uma vez para a equipe durante o conflito das raças Kree e Skrull. E claro, Peter fez parte do quarteto não só pelos seus poderes, mas também por ele ser um gênio científico. Prova disso são seus equipamentos que ele mesmo cria, como seus disparadores de teia, além da própria fórmula da teia. Ele também criou armadura de combate para ele mesmo. A sua primeira dessa era totalmente feita de placas de metal prateadas, deixando ele mais lento, mas era bem resistente a tiros de alto calibre. Uma versão de aranha que usava esse traje era da Terra 31.198, onde Peter é um arrogante industrial e parece nunca ter passado por dificuldade. Seu tio Ben está vivo e ele é noivo da Gwen Stacy, além de ter uma identidade pública e é adorado por todos, igual ao Homem de Ferro. E curiosamente esse Peter apareceu pela primeira vez no primeiro Aranha-Verso que a gente teve no desenho clássico do Homem-Aranha. A Mark II das armaduras do Peter foi criado por ele após ele sacrificar seu sentido de aranha por um tempo. E desprotegido, ele cria essa armadura para ser ágil, mas também resistente. A Mark III foi feita por Peter quando o Dr. Octopus, sentindo sua morte vindo, se uniu ao Sexteto Sinistro e pôs em prática seu último plano, o que tornou todo mundo seu refém. Peter criou essa armadura para ser um anti-Sexteto Sinistro, preparada com contramedidas para o Dr. Octopus, para o Mistério, Homem-Areia, Electro, Camaleão e o Rhino. E de longe é uma das minhas armaduras favoritas do Aranha. A Mark IV foi criada quando Peter assumiu as indústrias Parker, criada pelo Octopus após assumir seu corpo por um tempo. É igual ao seu traje original, mas com algumas variedades de tecnologia de ponta, o que ajudou a tornar o Homem-Aranha um herói realmente mundial. Mas talvez a armadura mais famosa do Peter nem foi criada por ele, e sim pelo Tony Stark. Na época que Peter estava nos Novos Vingadores, perto da Guerra Civil, Tony criou a Aranha de Ferro, com uma forma de manipular Peter a ficar do seu lado. Esse traje já foi usado por outros personagens como Mary Jane, Aaron Davis, Amadeus Cho da Terra 12.401, a Viúva Negra da Terra TRN 619, onde Tony Stark venceu a Guerra Civil e se tornou presidente dos Estados Unidos, e claro tem a sua versão do MCU com um padrão de cores mais próximo do Homem-Aranha. Outro traje notável do Aranha é seu traje furtivo, ou Big Time, feito por Peter para tornar ele completamente invisível, mas não só de vista, com ele não sendo nem ouvido nem detectado por nenhum meio convencional. Esse traje foi pego por Kane, o clone de Peter, e usado para fazer seu traje de Aranha Escarlate. Certa vez o Peter 616 precisou agir com outras identidades secretas, para inocentar o Homem-Aranha de um crime que ele não cometeu.
Assim surgiu o Vespa, que usava um traje feito por Hope Brown que permitia ele voar. Outra identidade heróica foi o Prodígio, que utilizava de super força. Enquanto esses eram heróis, Peter tinha mais duas identidades para se passar como criminoso. O Sombra, que era para ele se camuflar na noite, e o Ricochete, que usava mais como agilidade e para se infiltrar como mercenário de um grupo criminoso. Depois que o Peter limpou seu nome como Homem-Aranha, essas identidades foram adotadas por outras pessoas, incluindo o próprio Hope, que é o atual Vespa. Mas talvez a mais poderosa identidade do Peter seja quando ele foi o avatar da Força Enigma, uma força extremamente poderosa que tornou ele o Capitão Universo. Nesse período ele era o ser mais poderoso da Terra. Mas esse poder é temporário, e logo Peter voltou a ser o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Bom, isso na Terra 616, pois na Terra 13 ele manteve seus poderes, e aquele era um lugar para os aranhas ficarem a salvo dos herdeiros. Bom, até o pai dele, Solus, invadir e derrotar o Aranha Cósmico. Indo explorando mais os Peters pelo multiverso, uma das versões mais populares foi do universo Ultimate, ou Terra 1610. Esse Peter tem muitas semelhanças com o Peter tradicional, mas com algumas mudanças, principalmente porque essa linha de quadrinhos foi uma forma da Marvel tentar modernizar seus personagens sem ter que rebootar o universo principal. Aqui a aranha que picou Peter era parte de um experimento para recriar o soro do super soldado, feito pela Oscorp. Peter já conhecia Harry Osborn e Mary Jane desde o colégio. Ele chegou a namorar a X-Men Alice Negra, mas nunca realmente amou a Gwen Stacy desse universo, que era muito mais uma irmã para ele. O seu pai tinha envolvimento com a recriação do soro do super soldado pela SHIELD. Isso fez o Nick Fury ficar de olho nele. E ser até uma figura paterna, querendo colocar ele até no Supremos quando ele já completasse a maior idade. Mas seu pai também criou o traje Venom desse universo. Muitos elementos desse Peter foram usados nas suas versões do cinema. Mas o que marcou mais esse Peter foi sua aparente morte num confronto contra o Duende Verde nesse universo, dando espaço para que Miles Morales assumisse seu manto depois. Mas poucos sabem que, na verdade, tempo depois, Peter voltaria à vida, pois a fórmula que deu os poderes a ele, o Oz, o regenerava até ele voltar à vida, o tornando praticamente imortal. Isso se aplica ao Duende Verde, que usa a mesma fórmula, a Mulher-Aranha desse universo, que é um clone seu, e o próprio Miles Morales. Nunca sabemos o que aconteceu com esse Peter depois que ele voltou à vida, pois pouco tempo depois houve as Guerras Secretas e seu universo foi destruído, o único sobrevivente sendo o Miles Morales. O que sabemos é que ele passou o resto dos seus dias ao lado da sua amada Mary Jane. Nos filmes Aranha-Verso, a Terra 1610 é a terra do Miles Morales principal. O que é curioso, já que a dos quadrinhos foi destruída, essa aí fica como uma nova versão dessa terra. E lá tinha seu próprio Peter Parker, que mostrava ser um Homem-Aranha bastante competente, até mesmo com um grande arsenal de equipamentos e veículos, além de uniformes também. E tinha uma vida estável com a sua noiva Mary Jane. Infelizmente, esse Peter Parker acabou sendo morto pelo rei do crime do seu universo. Segundo Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, isso foi causado porque Miles Morales tinha se tornado o Homem-Aranha também. E, segundo sua teoria, dois Homens-Aranhas não podem viver no mesmo universo. O que adianta, é algo bem furado. Algo que muitos fãs querem ver hoje em dia é o Peter enfim ter sua vida tranquila ao lado da Mary Jane e ter filhos, finalmente amadurecer e crescer. E mesmo que as HQs atuais pareçam cuspir nesse desejo, outros universos mostraram um pouco desse sonho. O primeiro desses, e até mais importante, é o universo MC2, ou Terra 982, que mostra a próxima geração de heróis Marvel. Nesse universo tem as confusas e horríveis reviravoltas da saga do clone. Peter e Mary Jane têm normalmente sua filha, Mayday Parker, e após um último confronto com o Duende Verde, Norman Osborn aparentemente morreu, mas Peter perdeu uma perna e se aposentou. Enquanto May desenvolveu seus poderes, ela se tornou a Garota Aranha, e Peter seu mentor. Logo ele e MJ tiveram um segundo filho, Ben Parker. Tudo parecia bem, até o ataque dos herdeiros, onde o Peter aparentemente se sacrifica para salvar sua família. E mesmo que ele tenha sido dado como morto, atualmente foi revelado que ele está vivo, mas em uma forma de aranha humana monstruosa, possivelmente por influência da entidade ou outro. Voltando ao Peter 616B do filme Aranha-Verso, ele carrega também algumas características desse Peter, principalmente porque ele tem agora seu bebê Mayday Parker. Já no universo Renovação de Votos, na Terra 18.119, Peter e Mary Jane têm sua filha Anne Parker. Porém, em certo ponto, estranhamente muitos super seres começaram a desaparecer. Os Vingadores suspeitaram de Augustus Roma, o regente. Mas ao irem confrontá-lo, aconteceu uma super fuga de vilões da prisão, incluindo o Venom, que vai atrás da família de Peter, o que faz ele deixar a luta para ir salvá-las. Ele derrota o Venom brutalmente, mas os heróis são derrotados pelo regente, que domina Nova York. Peter, para proteger sua mulher e filha, se aposenta e tenta manter seus poderes e da sua filha em segredo. Mas claro que isso não duraria. Ele voltaria a ser o Homem-Aranha e se uniria à resistência para derrubar o regente. Mas não sozinho, pois não só sua filha assumiu o nome de Aranha Link, como usando equipamentos, Mary Jane se torna a Fiadeira. Aliás, dá pra ver durante o filme do Aranha-Verso essa Mary Jane e a Anne Parker passando pela Sociedade Aranha. Em uma história escrita pelo diretor J.J. Abrams, na Terra 29.320, Peter e Mary Jane têm um filho chamado Ben.
Mas em um ataque de um vilão chamado Cadáveros a Nova York, Capitão América, Viúva Negra, Thor e Hulk aparentemente morreram. E Peter não só perdeu uma mão, como Mary Jane também parecia ter sido morta pelo vilão. Anos depois, esse Peter também deixou de ser o Homem-Aranha, e não parece ter a melhor relação com seu filho, até mesmo desmotivando ele a ajudar os outros. Porém, logo Ben descobre a sua herança e se torna um novo Homem-Aranha. Isso atrai o Cadáveros de volta, que sequestra Peter, que depois é salvo por seu filho e um dos capangas do vilão, que se revela na verdade uma Mary Jane revivida, como uma ciborgue, que tenta usar um soro de aranha para recuperar Peter, mas ele acaba injetando isso nela, fazendo ela voltar ao normal, mas dessa vez com poderes, derrotando o vilão ao lado do seu filho. Tudo parecia acabar bem, porém, no último ataque do vilão, uma bomba explode, e Peter, para salvar sua mulher e filhos, se sacrifica. Sendo um personagem extremamente popular, claro que o Homem-Aranha ganharia adaptações, e ele ganhou inúmeras versões de desenho animado. Mas como são muitas, não vou falar todas aqui, só as mais relevantes e icônicas. O primeiro Peter desenho animado também é um dos mais icônicos, do desenho clássico do Homem-Aranha dos anos 60. Se passando na Terra 6.799, ele tinha aventuras mais simples, mas em compensação, esse Homem-Aranha era um verdadeiro criador de memes, criando muitos dos mais icônicos, incluindo o Homem-Aranha apontando um para o outro. Estranhamente, existe uma variante desse personagem na Terra 607, que é praticamente igual. Ele aparece no crossover Aranha-Verso dos quadrinhos e aparece na cena pós-crédito do primeiro filme do Aranha-Verso, quando Miguel O'Hara começa a visitar o Aranha-Verso. O sucessor desse Aranha na TV foi da Terra 8107. Esse foi o Aranha que começou a ter aventuras mais grandiosas e conheceu outros heróis da Marvel, chegando até a formar uma equipe com os antigos X-Men, Homem de Gelo e Flama, formando assim os Incríveis Amigos. Infelizmente, esse Aranha foi uma das primeiras vítimas dos herdeiros durante a saga Aranha-Verso dos quadrinhos. O Homem-Aranha desenho animado mais icônico e popular com certeza é da série animada dos anos 90. Se passando na Terra 92.131, esse Peter parece ser muito semelhante ao da Terra 616, mas com algumas diferenças, como ele aparentemente ter se tornado o Homem-Aranha um pouco mais velho, já na faculdade. Chegou a passar por uma situação de mutação de seus poderes, se tornando uma aranha humana. Nunca conheceu a Gwen Stacy e tem a Felicia Hart, a futura Gata Negra, como sua primeira paixão, mas ele se apaixona pela Mary Jane da mesma forma. Mas ela acabou sumindo sem deixar pistas durante um confronto contra o Duende Verde. E para encontrá-la, ele teve que ajudar a Madame Teia em uma missão, onde para provar seu valor, ele liderou heróis na sua própria versão da Guerra Secretas. E assim ele liderou outras versões suas para impedir um clone seu misturado com carnificina de destruir o multiverso, num evento que pode ser chamado de o primeiro Aranha-Verso. E com o sucesso da missão, ele finalmente pôde ser levado até o encontro da sua amada Mary Jane. Aliás, nesse Aranha-Verso, os Peters que aparecem são o Aranha de Armadura, que já falei aqui, o Aranha Octopus, da Terra 11.983, onde após vencer o Dr. Octopus, ele pegou seus braços mecânicos, que é quase um prelúdio estranho do Aranha Superior. O Aranha de 6 braços, da Terra 39.811, que estava passando pela mutação que o tornaria o Aranha humano, e um Peter que passou por um processo de clonagem que achava que era um clone, passando a se chamar de Ben Reilly e usando o nome de Aranha Escarlate, da Terra 98.311. O sucessor desse desenho icônico foi a série Homem-Aranha Ação Sem Limite, que deveria ser uma continuação, mas foi decidido que ela se passava na Terra 751.263. Aqui Peter precisou viajar para a Contra-Terra para salvar o filho de JJ Jameson de um possível plano do simbionte Venom e Carnificina. Lá ele encontra um mundo dominado pelo Alto Evolucionário e seus homens animais, e precisa contar da ajuda da resistência humana e de heróis desse mundo que se baseiam nos seus vilões como o Abutre e Duende Verde. Esse aranha, aliás, tem uma roupa de moléculas instáveis criadas pelo Senhor Fantástico, e ela é baseada na roupa do Homem-Aranha de 2099. O Homem-Aranha da Terra 760.207 muitas vezes é esquecido pelos fãs, mas lembrado pela sua peculiar animação 3D. Esse aranha dividia muita semelhança com o Homem-Aranha de Tobey Maguire, como Harry culpa ele pela morte do seu pai. Sua série trazia uma temática muito mais relativamente adulta, e sua única temporada acaba com esse Peter passando por um trauma tão grande que desiste de ser o Homem-Aranha, não jogando sua roupa numa lixeira, mas sim no rio, deixando a gente sem saber do seu futuro. Amados por muito, incluindo eu, o espetacular Homem-Aranha com certeza é uma das melhores séries de animação de heróis que existiu. Se passando na Terra 26.496, esse aranha reúne elementos dos filmes e das HQs da época. Ele recém ganhou seus poderes e mostra como realmente é difícil equilibrar a vida de herói com a vida pessoal. Com esse Peter, mesmo fazendo coisas certas, ainda se dando mal. Com ele quase aceitando se unir de vez ao simbionte. Mas pela memória e ensinamentos do seu tio Ben, mais uma vez ele consegue se erguer. Só que eu o salvei. O Homem-Aranha não é varinha mágica, mas graças à teia de aranha, Kurt está curado e o Billy tem o pai de volta. E daí se ninguém me achar um herói? Homem-Aranha vai ficar porque ele é necessário.
Infelizmente, mesmo com seu sucesso, foi cancelado pela Disney, que ia fazer sua própria série, deixando muitas perguntas no ar se Peter e Gwen conseguiriam ficar juntos. Se passando na Terra 12.401, Ultimate Homem-Aranha era livremente inspirado no universo 1610. Por vir e ter sido o motivo do cancelamento da série anterior, o desenho sofreu com bastante hate dos fãs, até eu incluso na época, pois principalmente eu não curtia o humor de quebra de quarta parede das histórias, mas hoje eu já vejo um valor nela. Esse Peter já tem sido o Homem-Aranha por um ano, até que Nick Fury, vendo potencial nele, o recruta para o programa de treinamento da SHIELD, com ele liderando outros heróis, como o Nova, Punho de Ferro, de Greza Branca e Luke Cage. Ao mesmo tempo que o Aranha é alvo de uma conspiração da Oscorp para conseguir seu DNA. Quando os 5 heróis se tornam mais maduros, eles continuam como mentores para outros novos heróis, formando assim os novos guerreiros. Aonde Peter mostraria empatia e recrutaria alguns dos seus antigos vilões, como o Abutre, o Rhino e o Homem-Areia, para ver se eles virariam heróis. Esse Homem-Aranha até formaria um time só de outros aranhas, chamados de Guerreiros de Teia, formado pelo Aranha de Ferro Amadeus Cho, o Agente Venom, a Mulher-Aranha Mary Jane, o Aranha Escarlate e o Miles Morales de um universo paralelo, que assumiu o nome de Arachne Kid. Esse Homem-Aranha passaria pelo seu próprio Aranha-Verso também, conhecendo outras variantes suas, como o Aranha Sanguinário da Terra TRN 577, que lutava junto à sua equipe contra vampiros numa Nova York vitoriana, Slide da Terra TRN 365, que apesar da aparência não é o Noir, mas um aranha de um mundo onde o Doutor Destino impediu que os Vingadores se formassem. E esse aranha era parte da Resistência, junto do Falcão e do Gavião Arqueiro. E tem também o Lobo-Aranha da Terra 16.827, que apesar do nome não é um lobisomem, mas sim o vilão de um dos eventos Aranha-Verso da série, que vai a cada universo caçando outro aranha. Curiosamente, o Peter do desenho Ultimate Spider-Man também participou do Aranha-Verso dos quadrinhos, fazendo até par com o Miles Morales principal, na missão de recrutar outros aranhas para a batalha final contra os herdeiros. E o Homem-Aranha também já foi para animes, sendo o mais relevante da série Vingadores Disc Wars. Na Terra 14.402, Tony Stark criou um sistema de armazenamento de supervilões em disco. Porém, por um plano do Loki, foi ele e muitos Vingadores que foram presos, precisando da ajuda de crianças que permitam ele sair do disco por um período de tempo limitado para combater os bandidos, sendo praticamente um Pokémon com Vingadores. O Homem-Aranha acabou sendo um dos poucos heróis que não foi preso, e acabou assumindo um papel de mentor e acompanhando as crianças para recuperar os demais discos. Mas essa não foi a primeira vez que a Marvel tentou colocar uma estética japonesa em seu herói. Claro, você pode até pensar no Homem-Aranha japonês, o Spider-Man, mas aquele não era uma variante do Peter, então fica para outro vídeo. Em 2002, a Marvel criou o Mangaverso, na Terra 2301. Peter pertence ao clã ninja das aranhas, e o tio Ben é seu sensei. Porém, todo o clã é dizimado pelo Venom, que nesse universo é filho do Ben e da May, logo primo do Peter. Como último sobrevivente, ele assume o manto de Homem-Aranha desse universo, com um estilo muito mais ninja, para vingar seu tio. E claro, o Homem-Aranha também migraria para o live action. Mais diferente que muitos pensam, o primeiro não foi do filme de 2002, mas sim de uma série de 1977. Interpretado pelo ator Chris Hamilton, esse via na Terra 730.911. Esse Peter é bem diferente das suas outras versões. Ele já era um universitário e trabalhava como freelancer para o Clarim Diário muito antes de receber seus poderes. E ele só se tornou Homem-Aranha para poder vender suas fotos para o jornal. Lutar contra o crime foi só uma consequência disso. Esse Peter também não tem um tio Ben, mas sim um tio Max, que morreu muito antes dele se tornar o Homem-Aranha. E você aí achando que o MCU foi o primeiro a fazer algo assim. O Homem-Aranha interpretado por Tobey Maguire é da Terra 96.283. Esse Peter traz bastante elementos dos quadrinhos clássicos e detalhes do universo Ultimate. E posteriormente ele também inspiraria outros aranhas. Ele é um dos únicos que conseguem produzir sua própria teia orgânica. Foi ele que imortalizou a relação de Peter com seu tio Ben com a frase de grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele foi um dos aranhas que mais sofreu com a vida dupla, seja no trabalho, estudos ou nos seus relacionamentos, onde ele não poderia ficar com a Mary Jane por tinha medo de deixar ela em perigo, ou com Harry que odiava o Aranha por supostamente ter matado seu pai. Ele até chegou a ter uma crise existencial que bloqueava seus poderes por um tempo, mas mesmo assim ele demonstrou seu espírito heróico mesmo sem eles, recuperando ele pouco tempo depois para poder enfrentar o Dr. Octopus. E fico feliz em saber que mesmo com o tempo, ele e Mary Jane conseguiram fazer a relação deles dar certo. O Homem-Aranha de Andrew Garfield, da Terra 120.703, é peculiar, pois em seu universo, somente ele poderia se tornar o Homem-Aranha. Pois a fórmula criada por seu pai na Oscorp funciona verdadeiramente só com seu DNA e da sua família. E se outra pessoa tentar usar a fórmula, acabará sofrendo uma mutação como a do Harry Osborn, que se tornou o Duende Verde. Esse Peter enfrenta principalmente toda a conspiração envolvendo seu pai e a Oscorp, que pretendiam até mesmo criar um sexteto sinistro para ir atrás dele. Além que também ele ainda passaria por alguns traumas, como a morte da Gwen Stacy, que o tornou mais violento e desesperançoso. Mas talvez isso possa ter mudado um pouco após seu encontro com outras versões suas, e ter salvo a MJ do MCU, que morreria igual a Gwen.
O recente Peter do live action é interpretado pelo ator Tom Holland e é da Terra 199.999, ou MCU. Não sabemos muito sobre seu início, ou se ele tem um tio Ben, pois parece que ele não tinha uma grande relação ou ter aprendido a lição de poder e responsabilidade antes. Esse Peter foi recrutado pelo Homem de Ferro para se unir à sua guerra civil, que deu até a ele seu icônico traje, mais tecnológico que o normal. Peter passaria a ter o Tony Stark como sua figura paterna e mentor, e estaria ao seu lado durante a luta contra o Thanos, aonde acabou sendo uma das vítimas do estalar de dedos, passando 5 anos morto como a metade do universo. Voltando na luta final de Ultimato para ver seu mentor se sacrificar para vencer o Titã Louco. Depois disso, Peter tentaria ter uma vida normal novamente, mas enfrentaria o vilão Mistério, que antes de morrer, ele não só revelou ao mundo que Peter Parker era o Homem-Aranha, como também o pintou como um vilão. Vendo como isso afetava aqueles à sua volta, Peter buscou o Doutor Estranho para apagar a memória do mundo sobre sua identidade secreta. Mas por culpa do próprio Peter, o feitiço está errado e traz vilões e até outros 2 aranhas para o seu universo. A Tia May acabou morta pelo Duende Verde do Tobey Maguire. E mesmo triste com raiva, ele é encorajado pela sua MJ, seu Netflix e outros aranhas a curar os vilões, o que deu certo, incluindo o Duende Verde. Mas o feitiço ainda estava causando destruições na barreira multiversal. E Peter faz um grande sacrifício, pedindo pro Doutor Estranho refazer o feitiço para todos esquecerem dele, incluindo sua namorada e melhor amigo. Assim Peter passou a ser um desconhecido para todo mundo, se tornando um Homem-Aranha mais responsável agora. Na animação What If, deu uma variante desse Peter na Terra 89.521. O mundo foi consumido por um vírus zumbi do reino quântico, e o Homem-Aranha é um dos poucos sobreviventes que ainda mantém a esperança dos seus companheiros. E você sabia que o Aranha de 2099 não gosta desses 3 últimos? Pois o Aranha do Tom causou uma crise multiversal, além de ter curado os vilões dos outros aranhas que mudou o destino dos seus universos. O Aranha do Andrew interferiu na morte da MJ, e o Tobey acabou interferindo na morte do Duende Verde, que eram eventos canônicos, mesmo que isso não faça muito sentido. Outro lugar que tem muitos Homens-Aranhas também são os videogames, mas como são muitos não vou falar de todos aqui, mas somente daquele que é atualmente o mais popular, que é da Insomniac ou PS4. Na Terra 1408, Peter já era o Homem-Aranha há pelo menos 8 anos, quando finalmente conseguiu levar Wilson Fisk, o rei do crime, à justiça. Mas isso acabou causando uma grande guerra de território, onde o Senhor Negativo subiu ao poder. Mas isso era somente um esquema para destruir tudo em volta do prefeito Norman Osborn, planejado por Otto Octavius, que Peter era assistente de laboratório, aluno e tinha uma grande admiração por ele ajudar as pessoas. Mas ele foi consumido por um desejo de vingança pelo Osborn, se tornando assim o Dr. Octopus. Ele reuniu o Sexteto Sinistro e causou um verdadeiro caos na cidade, espalhando um vírus mortal que infectou várias pessoas, incluindo a própria Tia May. Peter venceu o Octopus e recuperou o antídoto, mas ele era muito pouco e a Tia May não ia resistir até fabricarem mais para a cidade. Assim, encorajado pela sua própria tia, que sabia que ele era o Homem-Aranha e se sentia orgulhosa pelo sobrinho, Peter não usa o antídoto dela, assim salvando toda a cidade. Mas infelizmente, Tia May acabou morrendo. Logo após isso, ele começaria um relacionamento novamente com a sua Mary Jane e treinaria seu amigo Miles Morales, que tinha acabado de ganhar poderes igual ao seu. Esse ano ainda vai sair o segundo jogo mostrando as aventuras desses 2 aranhas contra Kraven o Caçador, com Peter buscando uma cura para o seu melhor amigo Harry Osborn e até mesmo se unindo ao simbionte Venom. Aliás, é estranho que no Além do Aranhaverso, o Homem-Aranha do PS4 não interaja muito com o Miles Morales protagonista, já que é algo que se espera, já que em seu universo ele é o parceiro de um Miles Morales que realmente ganha os poderes de forma natural. Mas talvez ele ganhe mais destaque no futuro filme. Falando no filme, ele estabelece os eventos canônicos, que são acontecimentos que vão ajudar o Homem-Aranha a crescer. Um dos mais notáveis sendo a morte do seu amor, normalmente uma Gwen Stacy. Isso acontece no universo principal e em muitos outros. Várias vezes o Peter acaba conseguindo superar a morte e seguir em frente. Até mesmo em alguns casos ele tendo encontros momentâneos com uma Gwen Stacy revivida, onde ela perdoa e entende que não foi culpa dele. Mas existem realidades onde esses dois conseguem ficar juntos. Em um What If, na Terra 7736, Peter, ao invés de jogar uma teia para salvar Gwen, pula atrás dela e consegue a salvar. Mas Gwen acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha. Os dois decidem se casar, mas o Duende Verde que escapou acabou revelando ao mundo a identidade de Peter. Assim, para ele não ser preso, Peter escapa do seu casamento e passa a ter um relacionamento clandestino com Gwen. Na Terra 51.838, por causa de uma interferência do Peter 616, esse Peter deixou de ser um Homem-Aranha e virou um empresário e se casa com Gwen. Mas Norman Osborn acabou conseguindo levar seu filho Harry a se tornar o presidente dos Estados Unidos, tornando ele uma ditadura. E mesmo com muitos heróis lutando contra, Peter não se envolveria, mas Gwen sim. Ela acabou o convencendo a voltar a ser Homem-Aranha e agora eles lutam contra esse governo. Na Terra de Dinastia M, a Terra 58.163, criada pela Feiticeira Escarlate, onde os mutantes se dominam e seu pai Magneto é o rei soberano, Peter ganhou seus poderes, mas fingiu ser um mutante, ganhando muita popularidade. Ele casou com Gwen e tem um filho chamado Richard, e seu tio Ben também está vivo.
O problema foi que essa realidade foi criada pela Feiticeira Escarlate, e esse Peter tinha memória da sua contraparte do universo 616. E isso, mais a culpa dele mentir sobre ser um mutante, fez ele ter um colapso mental, criando uma personalidade como o Duende Verde, que buscou destruir a vida de Peter, dando informações ao JJ Jameson sobre as mentiras e expondo ao mundo. Assim, Peter acabou forjando sua própria morte para viver em paz com sua mulher e filho. Há também um universo onde a morte da Gwen deixou o Peter pior, como na Terra 21-205. Lá, após a sua morte, Peter tem um colapso e mata o Duende Verde, assumindo a identidade de O Duende. Quando a Mulher-Aranha Gwen vem para esse universo atrás de ajuda, ele a vê e se sacrifica para salvá-la dos herdeiros. E tem versões do Peter que são até mais violentas que esse, como na Terra 71.928, onde o Peter já tinha um jeito mais agressivo e criou uma identidade de Homem-Aranha com um traje negro e caveira no meio. Quando o ladrão mata o tio Ben, Peter o mata pegando sua arma como lembrança, e passando a ser um vigilante bem mais violento. Ele até tentou não usar a arma ou matar, mas viu que não adiantava. Quando o Duende Verde sequestrou sua Gwen, Peter o matou, e por pouco conseguiu salvar a Gwen, revelando sua identidade, mas desistindo dessa vida para poder viver em paz ao lado dela. Já na Terra 8351, Peter em uma missão com Wolverine se tornou mais agressivo e passou a treinar com ele, se tornando um assassino, até usando um disparador de teia que também disparava balas, e se casou com uma espiã chamada Alex, que estranhamente era muito parecida com a Gwen. Um dos eventos mais traumáticos para Peter foi a Caçada Sinistra, onde a família de Kraven, o caçador, caçou ele e outros aliados aranhas, o que até causou a morte do seu clone Kaine, da Madame Teia e da Mulher-Aranha Marty Franklin. No universo principal, Peter vence um ressuscitado Kraven e impede que a sua família continue a matança, mas tem um universo que isso acabou tendo um desfecho muito pior. Na Terra 312.500, Peter foi afetado por esse evento, se tornando um anti-herói afastado de todos, sendo tão violento que matou seu Dr. Octopus com seus próprios tentáculos. E ele no futuro acabou sendo morto num confronto contra a polícia. E na Terra 11.209 foi pior. Lá Peter enlouqueceu e matou Kraven, e prendeu a família dele como animais, e passou a ter atitudes mais selvagens. Ele assumiu o manto de Kraven e matou seus vilões, e até aliados como a Mulher-Aranha, só sendo parado pela Garota-Aranha Anya Coração, que acabou o deixando cego, recobrando um pouco de razão que ele tinha. Mas mesmo assim ele fica só, pois a Mary Jane não queria mais saber dele depois de tudo isso, enquanto a Anya se tornou a nova Mulher-Aranha da cidade. Outro evento, que é até mais importante que a morte da Gwen, é a morte do tio Ben. Mas frequentemente se tem a pergunta, o que teria acontecido se o tio Ben tivesse sobrevivido? Bom, como vimos, isso aconteceu no universo do Homem-Aranha de Armadura e na Dinastia M, mas também na Terra 8408, mas lá a Tia May que morre em seu lugar. E o Ben descobre a identidade de Peter como Homem-Aranha e o apoia, ficando indignado como o Jameson difama ele no seu jornal. E para mostrar que ele não é uma ameaça, Ben faz Peter se revelar para Jameson. O problema é que Jameson passou a armar situações para poder ter entrevistas exclusivas com o Homem-Aranha. Por um lado, Peter era muito mais confiante ao lado do seu tio, até impediu alguns desastres que aconteceram na Terra 1610. Mas por outro lado, ele também tinha nojo das armações de Jameson e até do seu tio. Eles fariam as pazes, mas demoraria muito para isso. Outro universo que a Tia May morreu em vez do tio Ben foi na Terra 52.136. Mas lá Peter ficou ainda mais furioso e revelou sua identidade por seu tio antes de ir atrás do assassino da sua tia. Assim, Ben o segue quando Peter por acidente mata o criminoso. Para proteger seu sobrinho, Ben acaba assumindo a culpa e é preso. Daí Peter passou a se tornar mais amargurado, mudando muitas ações dele como Homem-Aranha, incluindo ele não estar lá para salvar o filho do JJ Jameson da armação do Camaleão, o que torna Jameson ainda mais furioso contra o Homem-Aranha. Peter também se tornou um garoto problema, indo até para reformatórios. Cansado dessa vida, ele até foi à prisão soltar seu tio, mas Ben dá uma lição nele, principalmente para ele ajeitar a sua vida e ser correto em memória da sua tia. E Peter faz isso, e Ben é solto depois por bom comportamento, passando até mesmo a ajudar o Homem-Aranha em suas missões pela cidade. Mas claro, tanto as mortes dessas tias May quanto dos tios Ben pelo multiverso são causadas porque o Peter não parou um criminoso quando podia. Bom, isso acontece na Terra 80.219. Peter parou o criminoso que mataria seu tio antes. Logo, o tio Ben não morreu, mas também Peter não passou pela lição do poder e responsabilidade. Ele não vira um herói e vive como um astro de TV irresponsável, buscando agenciar outros heróis como o Demolidor. Ele até revela sua identidade por seus tios, mas eles acabam discutindo, pois Ben queria que o Peter tivesse uma vida mais responsável e direita. Mas revoltado, Peter acaba fugindo de casa. Esse Peter também acabou com a vida do JJ Jameson, que foi atrás de vingança junto de outros vilões. Mas o Peter, ao ver como suas ações prejudicaram Jameson, repensa a sua responsabilidade como herói. Existe também uma terra onde o Peter e o tio Ben têm uma relação mais próxima, até como heróis da cidade. Na Terra 91.918, Peter foi picado pela aranha bem mais novo, aos 13 anos. E quando o ladrão atirou no seu tio, Peter doou seu sangue para ele, assim ele sobreviveu e ganhou seus poderes de aranha. Assim os dois passariam a ser uma dupla de Homens-Aranhas dessa realidade.
Mas claro, toda essa boa relação que Peter tem com seu tio Ben e ele ser uma figura tão importante pra ele, é porque o tio Ben é realmente uma pessoa muito boa. Mas o que aconteceria se fosse ao contrário? Bom, na Terra 11.638, o tio Ben nunca morreu e ajudou o Peter a se tornar um Homem-Aranha ainda mais confiante, sendo muito mais popular e com sua própria empresa. O Peter 616 até chegou a cair nesse universo, e indo atrás de ajuda ele foi vê-los, só para descobrir que esse Ben incentivou seu Peter a criar uma máquina que atrairia outros aranhas do multiverso até lá, com o objetivo de matá-los e absorver seus poderes, fortalecendo assim seu Homem-Aranha. O Peter 616 até confronta esse aranha de capa, o fazendo perceber como aquilo era errado. E quando o Ben tentou usar a máquina no Homem-Aranha 616, seu sobrinho acabou pulando na frente do raio, ficando em um estado entre a vida e a morte. Nesse estado, esse Peter foi escolhido pelo Mago Supremo Bruce Banner para representar as almas arrependidas do inferno, voltando à vida como o Aranha Fantasma, uma mistura do Homem-Aranha com o Motoqueiro Fantasma, prometendo ser um herói melhor. Já na Terra 218, o tio Ben era um homem abusivo e fez Peter odiá-lo, até mesmo fugindo de casa e mudando seu nome para Charles Parker, aonde ele virou um garoto problema e quando ganhou seus poderes, ele passou a impedir criminosos, mas roubando o deles também, com o nome de Garoto Aranha. Bom, já vimos o universo onde o tio Ben morre, onde a tia May morre, mas o que aconteceria se os dois morressem? Na Terra 96.282 é igual à Terra 616. Até o momento onde o Camaleão sabotou o lançamento do foguete do filho do JJ Jameson. No universo normal, o Peter consegue salvar o foguete, mas aqui o foguete acaba matando muitos, incluindo o filho do Jameson e a tia May. JJ acabou adotando Peter, e furioso com o Homem-Aranha o culpando, ele se torna mais agressivo na sua campanha contra o herói, dando uma recompensa altíssima que atrai muitos vilões. Peter, vendo que as coisas foram longe demais, revela sua identidade por seu pai adotivo, e Jameson repensa tudo o que aconteceu. Ele acaba se tornando um aliado do seu filho adotivo, enquanto Peter assume uma identidade pública. E é claro, o Peter só foi morar com seus tios porque os seus pais acabaram viajando e morreram num acidente de avião. Mas o que aconteceria se o Peter estivesse no avião? Existe uma história na Terra 83.403, onde um Peter estava no avião que matou seus pais, mas ele sobreviveu caindo na Terra Selvagem, um lugar no planeta onde existe ainda dinossauros. Ele acabou caindo num ninho de aranhas gigantes, que com o passar dos anos foi mordendo ele, e à medida que ele crescia ele ganhava a habilidade dessas aranhas. Ele ganhou seus poderes sendo um protetor da Terra Selvagem, como o Aranha Selvagem. Uma história bastante parecida com a do Tarzan ou do Mowgli, o Menino Lobo. E num vasto aranha-verso, claro que existem vários Peters que vivem em contextos e períodos do tempo bastante diferentes. Um dos mais populares é da Terra 90.214, o famoso Universo Noir. Peter vivia na década de 30 ao lado de seus tios que eram ativistas contra grandes corporações, o que fez o chefe do crime, o Duende, matar seu tio. Peter, ao investigar o criminoso, encontra um totem-aranha que libera várias aranhas nele. Ao ser picado, ele se torna o Homem-Aranha e passou a combater o crime e grandes industriais, mas numa pegada muito mais detetive à moda antiga. Já na Terra 311, que se passa no ano de 1602, Peter Parquart é o assistente do Sir Nicholas Fury e ajuda um Capitão América, Steve Rogers, deslocado no tempo. Mas o portal que levou Steve de volta ao seu tempo acabou irradiando uma aranha e ela picou Peter, que o tornou um dos chamados Sangue Bruxos, e assumiu o nome de O Aranha. Mas infelizmente, ele é uma das primeiras vítimas de Morlun e da família dos herdeiros no primeiro evento Aranha-Verso. Já na Terra 71.004, Richard e Ben Parker eram dois cavaleiros medievais, mas que morreram em batalha. Assim Peter acabou sendo cuidado pelos Osborns, que tratava ele como um empregado, onde a sua única amiga era a empregada do castelo, Mary Jane. Mas determinado a conquistar a princesa do reino, Gwendolyn, Peter cria uma armadura inspirada em aranha e vai a um baile conquistando a princesa. O problema é que ele foi embora sem revelar sua identidade. Nisso, os Osborns acabam descobrindo a verdade e Harry tenta se passar por ele. Mas com a ajuda de Mary Jane, Peter chegou antes e revela a verdade ao rei. Os Osborns revoltados atacam eles. Peter protege o rei. O problema é que nisso, Gwendolyn acabou morta e Peter mata Norman. E Harry jura vingança. Peter é nomeado como Sir e Cavaleiro, agora com uma armadura negra, enquanto Mary Jane sonha com seu príncipe aranha. Outro Cavaleiro Aranha é uma versão alternativa da Terra 616, quando Gamora usou as Joias do Infinito para mudar a realidade e fundir alguns personagens. O Homem-Aranha acabou fundido com o Cavaleiro da Lua. Nessa história, Peter era uma criança voltando à noite com seus tios de uma feira de ciência por um parque escuro, quando são atacados por um doente lobisomem. Seus tios morrem e Peter, que estava gravemente ferido, foi salvo por uma aranha mística que, ao picar, o tornou seu avatar, dividindo suas personalidades entre o Peter Parker cientista, o empresário, o Aranha, que é muito mais brincalhão, e o Cavaleiro, que é muito mais sério. E sua missão principal é caçar o monstro que matou seus tios. No Aranha-Verso há terras onde a vida de Peter se tornou ainda mais sombria, como nas terras 2818 e 9221, onde ele se tornou um ciborgue.
Já na Terra de 18.607, a Guerra Civil dos Heróis destruiu todo mundo, e Peter matou o Homem de Ferro e prendeu o Capitão América, passando a ser um governante tirano nesse mundo. Na Terra 11.580, Peter caiu em um tanque de aranhas modificadas geneticamente e morreu. Mas as aranhas mantiveram sua consciência no coletivo, criando o Homem-Aranhas, um bando de aranhas que se juntam no uniforme do herói. Na Terra 5701, o mutante Apocalipse dominou o mundo e Peter se tornou um de seus cavaleiros, sendo a peste e com um aspecto muito mais de aranha, com vários membros. A Terra 9591 é uma versão onde o universo Marvel é só desgraça. A aranha que picou Peter não lhe deu poderes, e sim uma grave doença de pele contagiosa. Na Terra 73.640, Peter até consegue se casar com Gwen, mas um desastre começou a fazer tudo que é sólido, até pessoas, se partirem em pedaços. Muitos morreram e Peter tentou consertar tudo com suas teias. Mas não bastava todo esse estresse e trauma, tudo piorou quando Gwen morreu. Ele viu que a única forma de restaurar tudo era matar o Senhor Fantástico e usar seu corpo elástico como matéria-prima para suas teias, trazendo tudo de volta a uma estranha normalidade. E esse aranha foi corrompido pelo livro Darkhold depois. E o mais insano foi na Terra 2149. O mundo foi infectado por um vírus zumbi desconhecido e mortal. E o Aranha foi um dos super-heróis infectados que virou zumbi, com ele mesmo devorando sua tia May e Mary Jane. Ele até mesmo se culpa bastante após recuperar sua sanidade, mas infelizmente a fome é maior e ele volta a ficar irracional várias vezes. Até mesmo ganhando poderes cósmicos quando ele consome um surfista prateado junto a outros heróis, saindo da Terra e passando a ser um novo devorador de mundos. Tem mundos onde a vida de Peter vai piorando, mesmo sem ele ser o Homem-Aranha. Como na Terra 65, onde ele, para escapar do bullying e se sentir mais especial como sua Mulher-Aranha desse universo, ele tomou o soro do lagarto. Mas como ficou descontrolado, a Mulher-Aranha Gwen Stacy o parou, acidentalmente o matando sem saber que aquele era seu melhor amigo. Na Terra 700.105, Peter era um garoto problema, porque o tio Ben morreu sem criar ele. Ele acabou entrando na área de testes de uma bomba gama e se tornou o Hulk desse mundo. Na Terra TRN 852, Peter não ganhou seus poderes e era um fotógrafo do Clarim Diário e melhor amigo do herói Império, uma relação bem Superman e Jimmy Olsen da DC. Peter foi infectado por uma tecnologia do Ultron, dando ele um aspecto muito mais aracnídeo. Mas não querendo ser dominado por essa tecnologia, ele acabou se sacrificando pulando de um prédio. E tem um dos piores futuros para um Homem-Aranha, que é na Terra 70.237. Onde Peter se tornou um velho extremamente amargurado por ter matado sua Mary Jane por conta dos seus fluidos radioativos, se vocês me entendem. Felizmente, eu acho, esse Peter acabou sendo morto pelo próprio Morlun com a lápide da sua esposa falecida. Quase um me desculpa da Marvel por essa história tão horrível. E claro, Peter Parker e Homens-Aranhas em geral passam por inúmeros eventos traumáticos e pesados, que poderiam destruir qualquer um. Mas o que torna eles grandes heróis e símbolos de esperança é eles sempre se reerguerem, mostrando esse coração heróico, incluindo vários Peters pelo multiverso que não se tornaram ou não foram picados pela aranha, como na Terra 51.977, onde ele se tornou o Herói Nova, ou na Terra 78.127, 227 e 327, onde esses Peters não foram picados pelas aranhas dos seus universos, e sim seus colegas como Flash Thompson, Bad Brand e John Jameson, mas cada um não conseguiu lidar com seu manto. Os seus Peters, vendo seus erros, replicou um soro usando a aranha radioativa e virou o Homem-Aranha desses universos. E nessa história do Peter não precisar ser o Homem-Aranha para ser um herói, tem a versão alternativa da Terra 616, mostrando que Peter, mesmo não sendo mordido pela aranha radioativa, ele conseguiu proteger seu tio do assaltante que mataria ele. Isso fez ele ganhar o respeito de todo mundo na escola. E inspirado pela heroína Seda, que foi quem foi picada pela aranha, ele passou a ajudar ela com equipamento, sendo um excelente cientista. E até mesmo foi o responsável por salvar o Aranhaverso de Chatra, a Rainha das Vespas que estava destruindo ele. Mas com certeza um dos Peter Parkers mais memoráveis que deveria ser mais conhecido pelo público é da HQ Histórias de Vida. Na Terra 19.529, o mundo e Peter Parker envelheceram normalmente desde os anos 60. Esse Peter passou por muitas coisas que o original também passou, mas com algumas diferenças. Como ele ter entregado que Norman Osborn era o Duende Verde, fazendo ele ser preso. Assim, ele não matou a Gwen. E os dois se casaram. Infelizmente, em algum momento, Gwen foi trocada por um clone do Chacal e morreu num ataque do Duende Negro, que era Harry buscando vingança. Peter casaria depois com Mary Jane e teria 2 filhos com ela, mas ficaria distante por causa da sua roupa alienígena. Mas isso até conseguir se livrar dela, e para melhorar sua relação com sua família, ele deixou o manto para seu clone Ben. Mas ele teria que voltar tempos depois, quando Morlun apareceu e matou Ben. Peter já estaria velho e com seus filhos crescidos quando ele começaria a treinar Miles Morales como o novo Homem-Aranha. Esse Peter acabou se sacrificando para salvar Miles e a Terra de um último plano do Dr. Octopus e de um Kraven Venom.
ele passaria seu manto por seu pupilo e morreria vendo que teve uma boa vida. E realmente é um dos Homens-Aranhas mais Homem-Aranha de todos. Mas eu acho que o único que poderia superar ele é o Homem-Aranha Peter Parker da Terra 13122, o universo Lego, que é perfeito, que até o Miguel O'Hara gosta muito dele. Nossa, foi muito Peter pra falar. Eu espero que você tenha gostado. Me fale aí qual dele foi seu favorito. E adianta também qual Homem-Aranha você quer que eu fale aqui. E se vocês querem que eu fale sobre outro herói pelo multiverso também, como eu fiz com esse vídeo aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Eu peço de novo, se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a fazer mais vídeos assim. É isso, pessoal. Aguardo vocês nos próximos vídeos e até mais.